Olá, oitavo ano, bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Vanessa, de Ciências, e hoje nós vamos dar início à resolução dos cadernos pedagógicos que a Serra montou juntamente com os professores. Esses cadernos pedagógicos terão uma periodicidade semanal, então toda semana estaremos juntos resolvendo aí as questões do nosso conteúdo de ciências. E o primeiro tema que o caderno pedagógico traz é a Covid-19, essa pandemia que nós estamos enfrentando. A importância de se manter aí informados, bem informados, para que a gente possa manter esse contágio, aí, essa disseminação de vírus bem baixa. Então, o nosso caderno pedagógico, ele vai sugerir que você acesse aí o painel Covid-19 Espírito Santo para se manter informado sobre como é que está a disseminação da doença no seu bairro, nas cidades, para que você tenha informações verdadeiras e que possa se manter aí livre do contágio. O primeiro questionamento que o nosso caderno traz é: de que forma uma pessoa pode se infectar com esse vírus e curar-se naturalmente? Nós sabemos que a transmissão desse vírus, né, pode ser de pessoa para pessoa, né, através de um espirro, através você espirrou na mão, aí pegou é, apertou a mão de outra pessoa, enfim, de pessoa para pessoa. Então a gente precisa se resguardar usando aí, né, o álcool em gel, a máscara, mantendo uma distância das pessoas, para que a gente não se contamine, caso as pessoas estejam contaminadas, não contamine, né, a nós. E aí, o que acontece? Existem pessoas que se curam naturalmente. O que é se curar-se naturalmente? Nosso sistema imunológico, nosso sistema de defesa, que está aí que está no nosso corpo, as células de defesa, elas são capazes de combater diversas doenças. E existem pessoas que estão com o sistema imunológico bem fortalecido através de uma alimentação saudável, de hábitos de vida, né, saudáveis, através assim, dormindo bem. Então, o corpo está bem saudável. E o que ocorre? Quando ela se infecta com a Covid-19, o corpo, por estar fortalecido, ele vai tentar combater e vai conseguir amenizar os sintomas. Às vezes a pessoa não tem nem sintoma e a pessoa vai passar por esse contágio de uma maneira mais branda. Então existem casos que a pessoa nem tem sintomas ou apresenta sintomas leves e não precisa de hospitalização, de medicação, não precisa de nada disso. Por quê? Porque o próprio sistema imunológico deu conta dessa doença. Nem sempre é assim. Às vezes a gente precisa, né, desse acompanhamento médico, por apresentar sintomas mais graves, então a gente tem que ficar atento. Todos nós temos um sistema imunológico, mas varia muito de pessoa para pessoa, seus hábitos de vida, né? Seus hábitos alimentares, e varia, né? Nem todo mundo está com um sistema imunológico bem fortalecido para passar por essa doença que é grave, sem nenhum sintoma ou sintomas leves. Então, vamos prestar bem atenção. Mas pode ocorrer dessa pessoa conseguir passar pela doença com poucos sintomas. Depois aqui, o segundo questionamento. Atualmente, o governo do estado adotou medidas de testagem aleatória da população, a fim de se ter uma estratégia, né, estatística, desculpa, provável de pessoas infectadas pelo vírus. Esses são os casos confirmados. Explique a importância dessa testagem baseando-se na capacidade de transmissão do vírus. Então, a importância de se testar a população é muito grande. Por quê? Daí você vai identificar aonde estão os focos de contágio, quantas pessoas estão contaminadas naquele local, e aí os agentes de saúde vão poder agir ali, né? Isolando as pessoas contaminadas e tratando, orientando, né? E tomando as medidas necessárias para diminuir ali a taxa de contágio, né? De transmissão desse vírus. Então, muito importante saber onde estão essas pessoas e quantas pessoas são. Por isso, a testagem. Letra B. O uso obrigatório de máscara
é uma medida preventiva eficaz de combate à transmissão desse vírus. Explique a relação entre o uso de máscara e a diminuição da transmissão do vírus. Quando a gente utiliza, né, esses métodos de barreira, a máscara, né, aquele capacetinho que fica na frente, né, você evita que o vírus se propague. Porque se você espirrou com a máscara, em vez daquele vírus sair voando por aí pelas gotículas, né, que a gente elimina na hora do espirro, ele vai ficar preso na máscara. Lógico que a gente tem que ter cuidado de como tirar a máscara, como guardar a máscara, se é uma máscara descartável, como descartar essa máscara. Tudo isso a gente já viu no nosso dia a dia e é importante. Então, esses métodos, né, esses mecanismos de barreira, eles vão evitar muito a transmissão. Então, é necessário que, se for sair, saia somente de máscara, se mantenha com a máscara e cuide dela. Não pode ficar passando a mão, não pode ficar pegando, pegar sempre pelos elásticos. Todas aquelas orientações que nós vimos diariamente. Isso sim é eficaz para a diminuição da transmissão do vírus, além de manter a higiene, principalmente das mãos, ou com água e sabão, ou com álcool em gel, né? Da maneira que você preferir, essas duas maneiras elas são eficazes. Então, precisamos manter esses hábitos de higiene. E a higiene dos locais que a gente fica também, né? Seguindo aqui, o caderno pedagógico vai falar da vacinação. E no caso aqui, ele põe o exemplo da vacinação contra a H1N1, que foi um tipo de vírus, né, de gripe que assolou aí a nossa população e que foi bem grave, né? Muitas pessoas faleceram também com essa infecção aí de gripe. Nos postos de saúde de todo o Brasil, acompanhamos a realização das campanhas de vacinação contra a gripe, denominada H1N1, que também é transmitida por vírus. Explique por que a vacina aplicada para o vírus da gripe H1N1 não serve para a prevenção do novo coronavírus. Primeiro, cada infecção de gripe que nós temos é um tipo de vírus, né? Então, a gente tem vários tipos de vírus da gripe. O H1N1 é um tipo de vírus da gripe. E nós temos, então, a campanha de vacinação contra a gripe, né? A influenza, que são vários tipos de vírus aí, e também contra a H1N1, que também é um tipo de gripe. Mas o coronavírus, ele não é um tipo de gripe, ele é um outro tipo de vírus, ele é um vírus diferente. Então, o que que acontece? A vacinação contra H1N1 não serve para o coronavírus, porque são vírus diferentes. Então, a vacina, ela é feita com o vírus enfraquecido ou o vírus morto daquela doença, né? Daquele tipo de doença. Então, o H1N1, ele é um vírus diferente. Por isso, não podemos usar a mesma vacinação. Precisamos aguardar, então, aí essa vacina que está sendo pesquisada, né, arduamente aí por vários países do mundo, né? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Um vírus não tem nada a ver com o outro. Eles são diferentes. Por isso, a vacina não serve. Estamos na torcida para que a vacina, né, do coronavírus seja produzida. É muito importante isso aí para nós. E assim, nós chegamos ao final de mais um caderno aí, de mais uma atividade, né? Agora, os cadernos pedagógicos, essa atividade que vai ser semanal e que nós vamos estar juntos aí, tirando dúvidas e guiando vocês para que vocês consigam responder. Se ficou alguma dúvida a mais aí, pode entrar em contato com o Zap da escola ou nas minhas redes sociais, eu vou estar à disposição para atendê-los, ok? E nós vamos seguindo aí com o nosso conhecimento, certo? Então, fiquem com Deus, até a próxima atividade.